eu indago se há alguma impugnação. Sem impugnação, aprovada a ata da sessão anterior. Antes de iniciar realmente a sessão, o desembargador Neto, o Olino está aí, rapaz, já está bom, né? Neto, tá bom hoje aqui, ó, só ali tem 6, 7, Antes de iniciar realmente os nossos trabalhos, eu gostaria de trazer um comunicado aqui ao plenário da Corte. E gostaria, então, de comunicar que o desembargador Souza Prudente, diretor da SMAF, TRF, Primeira Região, retornou de missão oficial pela escola da Itália, trazendo da bagagem acordos de cooperação técnica com as universidades italianas de Pisa, Gênova, Teramo, bem como com a Universidade de Lisboa, em Portugal. Nas palavras do desembargador, esses acordos promoverão um intercâmbio de conhecimentos, informações, experiências, cursos e outras ações formativas visando a formação, o aperfeiçoamento e a especialização técnica dos magistrados e do corpo docente e discente das instituições envolvidas. Destaque que Sua Excelência também está finalizando as tratativas para as assinaturas de convênios com a Universidade Sant'Anna de Pisa, na Itália, bem como as universidades italianas de Siena, La Sapienza de Roma e ainda com o Conselho Nacional do Ministério Público, que esteve representado na Itália pela promotora de justiça Fabíola Sucassas, membro auxiliar da Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Essas palavras que eu queria deixar registradas e no conhecimento de Vossas Excelências. Registre em ata, por favor. Presidente, Não? Vossa Excelência me permite, quero cumprimentar Vossa Excelência, todos os pares aqui presentes, e acrescentar apenas que todos os nossos trabalhos foram acompanhados de perto pelo eminente ministro, corregedor nacional das escolas judiciais oficiais, ministro Mauro Campbell, que nos deu todo o apoio para esse trabalho. E também quero registrar, né, a atividade, né, orientadora que nos abriu os caminhos para esses convênios, do eminente juiz federal Hugo Abbas Frazão, que é juiz lá de Imperatriz do Maranhão e que faz o curso de doutorado na Universidade de Pisa. E hoje eu editei, né, ontem, uma portaria nomeando como responsável, né, pela concretização desses convênios com as universidades estrangeiras. E também quero comunicar aos colegas que o convênio com a Universidade de Lisboa já foi formalizado e já nos abriu a oportunidade de realizar um curso de especialização totalmente online com a Universidade de Lisboa, onde os colegas que quiserem participar do tribunal, a escola arcará com a taxa de inscrição, que é de 400 euros. Publicamos um edital para ofertar aos juízes de primeira instância da primeira região apenas 10 vagas, onde a escola assumirá a taxa de inscrição. No última aula, se quiser ir lá pessoalmente para apresentar o trabalho de especialização e obter o título de especialista em direito tributário, então aí cada colega arcará com as despesas. Eram essas as informações. Muito obrigado. Então, como consta na pauta, que já foi encaminhada, disponibilizada também a Vossas Excelências, essa sessão plenária se destina à recomposição
da Corte Especial Administrativa. É o seguinte, tem uma vaga da OAB. E vamos ver como é que nós vamos encaminhar isso. E os dois representantes da OAB, do 5º Constitucional, os desembargadores Moraes da Rocha e os... É que faz. Não, falando que recusavam. Hércules Pajosa, se não, o desembargador Hércules já é o 3º mandato dele, então ele não interessa pelo 4º mandato, já foi reconduzido 3 vezes, 2 vezes, eleito 1 e reconduzido 2. Então tem essa vaga. E foi recusada expressamente pelo desembargador Moraes da Rocha e pelo... Hein? Ah, meu Deus do céu, é o AB, é o Gustavo Amorim. Eu estou confundindo, desculpa, desembargador Eduardo. É o Gustavo Amorim recusou essa vaga. Então, eu estou propondo, evidentemente, sujeito à aprovação de Vossas Excelências ou outra sugestão mais própria, mais adequada, que nós elejamos um desembargador de carreira, porque o do 5º disponível não aceita. Desembargador Olinda, o senhor sabe, conselho. Não escutei, presidente. Não, mas nem escuto. Não, eu concordo. Eu estou te perguntando. Eu sei, Vossa Excelência colheu meu voto, foi isso? Não, Olinda, é o seguinte, tem uma vaga para a OAB. Entendi, isso eu entendi. E o único da OAB aqui que não foi é o Gustavo Amorim, que não se dispõe a aceitar o MUNOS, o encargo. Então, eu estou pedindo o conselho de Vossa Excelência. Hein? Bom, se o do 5º Constitucional, que aliás para mim é uma coisa sem sentido, quando a pessoa entra aqui, ele não é mais nem do Ministério Público, nem da Advocacia. Eu acho que é isso. Aí fica essas quimeras pelo ar, criando problema. Mas já que é assim, presidente, se ele, o representante do 5º da Advocacia, não se dispõe a assumir, o tribunal também não vai ficar sem um membro da Corte. Exato. Então escolha um de carreira aí que desejar e aceite. Pablo Moreira? O desembargador Hércules, que está terminando o Não, mandato, vai ele, direto. Não quer mais. o desembargador Hércules também, ele não quer recondução? Ah, é o 3º? Pensei que ele estava no 1º, então ele já cumpriu. Sim, mas é possível, são possíveis essas reconduções, desde que não tenham interessados, não é isso? Mas ele também não quer mais. Ah, ele também declinou. Ele já ficou 6 anos. Então, como é que é? Vamos eleger um. Aí eu acredito que é aquela questão do ônus. Se nós temos a preferência pela antiguidade, isso eu já sustentei uma vez aqui no tribunal. Se nós temos a preferência pela antiguidade, o mais antigo tem prioridade. Mas a partir do momento em que ninguém quer mais, o mais antigo passa a ter o dever. Agora, com essa questão dos mandatos, aí eventualmente. E o doutor Gustavo, ele não quer, e o desembargador Hércules, se for consultado, ele não teria dentro dessa perspectiva, esse interesse em continuar. Desembargador Hércules, Ele quis ser reconduzido pela 4ª vez. Porque do que eu me recordo, o CNJ estabelece uma limitação das eleições de dois mandatos, não é isso? Então, em tese, eu acho que teria que ser o desembargador Gustavo, que nunca foi, já que os dois não querem. Porque se ninguém quisesse, nós ainda teríamos essa circunstância que o desembargador Olindo falou. Não existe nenhum interessado, então acredito até que a regra da limitação não poderia prevalecer sob pena de ficarmos sem. Mas dentro desse contexto, eu acho que é aquele que nunca foi, que precisaria, até para se cumprir a própria filosofia da limitação dos mandatos, que é ter a oxigenação
nos membros da corte, embora sejamos um órgão de deliberação, em que a eleição, em tese, nem teria muito sentido. Desembargador Daniel. Presidente, há uma regra que diz que há uma regra, uma norma aí que manda guardar a proporcionalidade. Eu pergunto, o membro do tribunal tem essa prerrogativa de recusar injustificadamente ou ele justificou? Não, tem justificação não, só não tem interesse. Só não tem interesse. Eu não aceito essa recusa. Então, Vossa Excelência não aceita. A gente tem que eleger ele, aí ele renuncia. Eleição, Fazer o quê? eleição compulsória agora. Pois é. Vossa Excelência recusa. Recuso essa... Agora, ô desembargador, Vossa Excelência chegou agora, me desculpe. Vou retornar ao assunto. Vossa Excelência está sabendo o que é aqui? Não, né? Não, é simplesmente o seguinte, nós temos que recompor a corte com um membro do quinto, da OAB. O único é o Gustavo Amorim, porque o desembargador Lessa já foi 3 vezes e não quer ser mais. Aí o desembargador Gustavo recusou, não aceita. Então, o desembargador Olindo, o desembargador Moreira, com quem eu me aconselhei aqui, estão propondo que nós não podemos ficar com a corte incompleta, que nós elejamos um juiz que tem interesse. Você não está de acordo? Ah, não, né? Essa que eu acabei de falar. Nós elejamos pela antiguidade, se tiver interesse. E o desembargador Daniel recusou a recusa. Nós teríamos de eleger o Gustavo Amorim. Eu queria que Vossa Excelência acolhesse os votos, eu votaria mais adiante, Ótimo. para me ter mais uma noção melhor da discussão. Desembargador Souza Prudente. Senhor presidente, a resolução do CNJ não fala expressamente sobre a recusa. Agora, por se tratar de um serviço público essencial, que é o exercício da jurisdição, na Corte Especial e no plenário, um tribunal como o nosso, de uma competência jurisdicional quase territorial, uma recusa tem que estar motivada. É só dizer, não quero. Então, digamos que eu sou eleito para presidente da turma. Eu digo, não quero. Não, isso não existe. Toda opção do magistrado tem que ser motivada. Assim como toda decisão administrativa ou judicial. Tem que ter uma motivação. Agora, se o juiz não apresenta motivação nenhuma, eu creio que o desembargador Daniel está coberto de razão. Não é? Nós nomeamos e ele que apresente um motivo para não aceitar a nomeação. Aí a corte deliberará, né, de acordo com a motivação apresentada. Obrigado, desembargador, por ter entendido. Desembargadora Maria do Carmo. Não está, não, tá? Desembargadora Maria do Carmo. Boa tarde, presidente. Entrou. Boa tarde, presidente. Eu estou aqui desde o início. Boa tarde a todos os colegas. Eu realmente entendo da mesma forma que o desembargador Daniel. Nós temos um princípio, há uma regra básica sobre proporcionalidade e efetivamente é um serviço público, como bem disse o desembargador Souza Prudente, e para que haja recusa, há realmente uma justificativa. Eu não sei se seria interessante, senhor presidente, se eu suspender por hora essa votação, tentar contato novamente com o desembargador. Não, eu não vou fazer, desembargador Maria do Carmo, você me desculpa, eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer, no máximo, se for o caso da maioria aqui, elegeremos o desembargador Gustavo, e como o desembargador Prudente sugeriu, ele pode motivar o desinteresse dele, que até agora só está nessa fase. Aí a gente volta. Exatamente, como Vossa Excelência entende,
acompanho Vossa Excelência nesse sentido. Não, eu não votei ainda. Sim, mas acompanho o entendimento de Vossa Excelência nesse sentido. Eu entendo da mesma forma que o desembargador Daniel, desembargador Quando o desembargador Presidente. Daniel, ótimo. Exatamente, Excelência, nesse sentido. Entendi, obrigado, Alisson. Desembargador Neveson Guedes. Senhor presidente, nós já colocamos e já tivemos essa discussão em outro momento, quando houve a discussão de renúncia, salvo engano, inclusive não sei se não foi do desembargador Lindo, e se colocou o problema de saber se aqueles que tinham que ocupar por uma determinada proporção, cota, no caso nesse caso, se a memória não me falha, era a discussão se o membro nato, pela antiguidade, podia renunciar. E essa discussão foi colocada aqui no nosso tribunal, salvo engano, com a compreensão de que isso não seria possível, salvo engano. Todos nós, eu acho que aqui não conheço ninguém que tenha, digamos, uma compreensão simpática a essa interpretação que foi dada de que também os órgãos dos tribunais deveriam guardar respeito ao quinto constitucional, uma vez que, como bem posto pelo eminente desembargador Lindo, uma vez que passemos a integrar a corte, integramos como magistrados, não é? 100%, sem qualquer distinção. A regra, me parece, no caso do quinto constitucional, ela é feita para salvaguardar determinadas categorias, vai no interesse dos próprios membros. Se, eventualmente, o membro que ascendeu ao tribunal na condição de quinto, ele entende por bem abrir mão dessa prerrogativa, eu tenho dificuldade de entender que isso possa ser imposto ao colega. Agora, senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência já anunciou que não pretende. Nós todos conhecemos o eminente desembargador Gustavo, que tem se incorporado aos trabalhos do tribunal da maneira mais completa possível. O que eu não sei é se Sua Excelência tinha em consideração esse aspecto que está sendo criado aqui. Eu acho que levaram para ele, olha, é sua vez, você quer? Ele disse não. Será que colocaram a questão, eu vou dizer, ninguém mais que Sua Excelência assumiu suas funções com as responsabilidades que o cargo exige. Tem conjectura, desembargador Neto. A questão é que foi levada a ele objetivamente, que ele não tem... Mas aí é que está. Se foi levado para o colega com a possibilidade de ele recusar, me parece que impor a ele agora, é isso que eu digo. Em que condição foi informado? Porque acabou de compor o tribunal, eu mesmo só tomei conhecimento de que tinha essa regra do CNJ quando fui chamado a compor mais uma vez uma corte intercambiando com o eminente desembargador Ítalo. Eu não sei, eu não sabia, não sei se Sua Excelência, olha, é a vaga e isso não... Como é que foi? Tá? Bom, colocada a questão assim, eu acho que nós não podemos impor isso, porque isso é feito em homenagem, em atenção às prerrogativas da categoria que Sua Excelência integra. Se ele acha por bem que não é necessário, não vejo como, e até porque eu tenho alguma dificuldade com essa regra. Todos somos, da maneira igual, magistrados nessa corte. Então, não vejo nenhum problema que Sua Excelência possa vir a ser substituído por outro juiz. Por outro. Ele é que garante da proteção da prerrogativa do quinto da advocacia. Sua Excelência não vê problema, não sou eu que vou ver. Então, eu não vejo. O Neto é polido. O Neto é para eleger qualquer outro. Ele não pode ser compelido a isso. Não é isso, Neto? Exatamente. Desembargador Novelli, não. Desembargador Ney Belo. De conexão, ele disse que aceita a recondução na vaga de juiz dele. Quem? Nem, desembargador Ney. Ele está com problema de conexão. Tá. Então não é Daniel, não. Ele é recondução. Ele é Daniel.
Então, tá bom. O Ney está com problema de conexão aqui. Desembargador Marcos Augusto. Presidente, quando foi criada essa regra da composição da Corte Especial, acho que depois da reforma do Poder Judiciário, criou-se essa necessidade de que metade do órgão especial do tribunal fosse eleita e metade fosse composta pelos mais antigos. Se essa vaga que foi recusada pelo desembargador Hércules e também recusada pelo desembargador Gustavo Amorim, ela é da metade elegível, eu não vejo a possibilidade de que ele seja obrigado a concorrer. Porque se é elegível, pressupõe que ele se candidata, né? Então, não seria elegível. Caso se tratasse de uma vaga da metade pela antiguidade, aí nós teríamos uma situação diferente. Nesse caso, como se trata de uma regra no interesse de assegurar a participação dos membros do tribunal egressos do 5º, seja do Ministério Público ou da UAB, se o que infringiria a norma é se o tribunal não garantisse essa proporcionalidade. Agora, uma vez que foi oferecido e os dois que estavam em condições se recusaram, eu não vejo problema nenhum em eleger um colega de carreira, né? Então, eu não identifico a obrigatoriedade, né, nesse caso, para a metade elegível, e não vejo problema que, tendo havido a recusa, um juiz, um desembargador de carreira possa se candidatar à vaga. Você está acompanhando o desembargador Olindo? Acho que sim. Olindo, O desembargador Daniel é que não aceita. Mas foi. Desembargador, hein? Presidente, me permita, desembargador Marcos. Pois não, desembargador. Eu quero dizer o seguinte: ninguém está propondo aqui obrigar o desembargador a assumir. A questão tem outro foco. A questão é no sentido de motivar a sua recusa, não é? Olha, o desembargador Hércules diz: olha, eu não vou assumir porque já integrei várias vezes e tal. Motive. Agora, eu acho uma desconsideração disso. Não quero e pronto. O que é isso? Isso aqui não é uma roda de amigos. Isso é uma corte judicial com a responsabilidade altíssima. Eu acho que a questão é motivar a recusa. Aí é outra coisa. Não, mas aqui o desembargador Marcos foi conclusivo e já expôs o seu voto, como Vossa Excelência já o fez também. Desembargador João Luiz de Souza. Desembargador João Luiz de Souza. Pois não, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos lá te vendo. Prazer, presidente. Deixa eu ajustar o som. Presidente, pela primeira vez nós nos deparamos com essa situação em relação à paridade, o 5º constitucional, né? Porque temos 3 membros, um já compõe a corte, que é a vaga da doutora desembargadora Maria do Carmo, o doutor Hércules já por 2 vezes não manifestou interesse. 2 não, 3. 3, João. Pensei que ele ia entrar na 3ª, mas entraria na 4ª, então, né? Na 4ª, pois é. E eu penso também aqui, como o doutor Neville ponderou, embora que nós não vai ser interrompida a sessão para ouvir o doutor Ekman, me parece também que ele, simplesmente indagado por alguma assessoria, alguém, se tinha interesse, ele disse que não, mas se ele fosse, como ele é recente na corte, esclarecido que há essa paridade do 5º constitucional, é muito certo que ele aceitaria. Então, com a ausência dele, se ele estivesse aqui, só estou ponderando, presidente, se ele estivesse presente e não está, estamos tratando de um assunto de um colega que sequer está presente, ele já teria resolvido isso. Não, eu aceito, não quero me submeter a isso. O fato é que essa parte desses 9 membros é de eleição. Estou de acordo, doutor Marcos, é o que eu ia dizer. Eleição pressupõe candidatura.
Tem que candidatar. Como é que vai eleger alguém que não foi candidato? Não se trata do desembargador Prudente da Taverna, não pode justificar o desinteresse na candidatura, né? Se fosse compulsório, assim, vamos pôr entre os membros, 9 membros da vitalícios aí da corte, os mais antigos, essa discussão seria mais cabível, justificar e tal, mas na eleição não, é eleição. Não sou candidato, como é que vai ser eleito? Então, a única coisa que pega aqui um pouco é que é o quinto ficaria desfalcado, né? Só com um membro, né? Só com um membro. Ao contrário, o Ministério Público está com 3 membros. Mas se não há oposição aqui, no caso aqui da desembargadora Maria do Carmo, por exemplo, que vai ser a única do quinto. Mas todos somos aqui magistrados. Também estou com o doutor Lindo. Tomou posse, tomou assento aqui, como desembargador, deveríamos esquecer esse negócio de quinto, né? Ministério Público, são todos magistrados, juízes desta corte. Então, eu acredito, ele recusando, havendo aqui a possibilidade de eleger um membro, como diz aqui, de carreira, então vamos eleger. A situação dá para ser resolvida. Em breve nós teremos que mais 16 colegas e a situação da eleição vai ficar mais tranquila, porque teremos muitos colegas que poderão ficar. Por isso a eleição. Nos tribunais grandes, igual São Paulo, Minas, etc., isso ocorre exatamente por isso. Vamos eleger quem é que tem interesse. São muitos, então vamos fazer uma eleição. Aqui é um tribunal, por enquanto, ainda um pouco restrito. São 18 membros, 9, e restam apenas outros 9 para fora da corte, apenas isso. Então dá essa dificuldade, mas não vejo data vênia constranger um colega, impor que ele assuma, porque ou não justificou, porque é obrigatório. Obrigatório, entendo eu, que são os 9 mais antigos. E aí a própria norma do CNJ diz que o candidato é a eleição que ele deverá assumir, salvo recusa antes da eleição. Isso está bem claro. Então, quem recusar antes está recusado, não pode ser, não é candidato. Então, eu acompanho aqui, acho que o desembargador Lindo, no caso, de que possamos fazer, se não for, alguém já poderia ter ligado ao doutor Hércules e informá-lo dessa situação aqui, para que ele pudesse aceitar e resolver isso. Se não for, eu acompanho o desembargador Lindo, no sentido de elegermos um outro colega aqui, da dita carreira aqui, para essa vaga do quinto constitucional da advocacia. Eu voto, Pedro. Com Olinda, né, desembargador João? Exatamente, senhor presidente. Isso, desembargador Olinda. Desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas. Senhor presidente, eu também sou da opinião que, como o doutor Olindo, no sentido de que eu acredito que o doutor Gustavo pode ter recusado, a ASMAG envia o ofício, e ele pode ter lido e ter dito se recusar, ou seja, que isso não seria tão, como se diz, que essa vaga era do quinto, acho que foi o doutor Prudente que falou sobre isso, e o colega, eu acho que merecia que fosse dada uma outra oportunidade a ele de questionar se ele realmente mantém a recusa. Agora, Vossa Excelência parece que disse que não vai questionar novamente, Vossa Excelência é o presidente da corte, então eu acredito que nós possamos eleger o outro candidato se entendermos realmente de admitir a recusa dele, né? Tá bom. Então, com o desembargador Olindo, né, desembargadora Gilda? O desembargador Olindo. Desembargador Jamil de Jesus Oliveira. Eu acho que ele, desculpa, Jamil, acho, doutor José Amilcar, que manter, talvez, o senhor, o vice-presidente, doutor Marcos, entrar em contato com ele, conforme o doutor João Luiz falou, isso seria esclarecido. Desembargador Gilda, eu já disse que não vou fazer isso, porque todos os protocolos foram cumpridos. Então, evidentemente, tem aquela outra chance. Se como o desembargador Prudente propôs, né? Se ele motivar e tal, mas isso é a posterior. Depois ele libera de novo. Eu não vou interromper para consultar juiz que já foi consultado sequer. Não vou fazer isso. Desembargador Jamil, por favor. Pois não, presidente. Eu compartilho, presidente, da mesma opinião do desembargador Daniel, não que, neste caso, decidiria assim.
eu acho que essa parcela de deveres, ela é indeclinável, né? Tá. Pois é, presidente, eu acho que essa parcela de dever aí... aqui é conspirar. Isso é conspiração, hein? Sim. Vamos, olha. Pois é, eu acho que é indeclinável, né? Isso é um ônus, é um dever do cargo, enfim, em princípio é isso. Eu muito raramente recuso qualquer convocação que se faça a mim, né? Para qualquer atribuição aqui no tribunal. O tribunal precisa realmente de sempre essa disposição de todos nós. Mas agora, o tribunal tem colegas dispostos a participarem aqui da Corte Especial. Então, acho que, neste momento, não há nenhum problema, já que o desembargador Hertos, que já 3 mandatos na Corte Especial e realmente é um longo tempo, o desembargador Amorim chegando agora, poderia. Mas se Sua Excelência disse não, pelo menos um não assim definitivo, né? Mas pelo menos foi consultado, disse não. E há quem possa integrar a corte, então eu acho que nós devemos ter uma solução de consenso, porque o tribunal tem tido essa boa experiência internamente. Aqui nós não temos problema. O ambiente de trabalho aqui, indubitavelmente, é muito bom e nós devemos preservar isso. Se há essa possibilidade, eu acho que devemos fazer isso. Então, presidente, eu acompanho o desembargador Olindo. Olindo, né? Desembargador Hércules Farrosas. Nem Nutina, né? Desembargador Carlos Pires Brandão. Presidente, Fecha o microfone do computador, doutor Brandão. Alô? Tem que fechar o Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Aos servidores que estão aqui acompanhando esta sessão. Que isso? Eu acho que o microfone está aberto. Já veio armado, Brandão? Tem que fechar o microfone do doutor. Não. A culpa não é minha. Eu sei, eu estou com medo de tomar um tiro aqui, sem nem saber de onde que veio. Servidores, vocês estão ouvindo minha voz? Assim, tudo na vida é a prudência, a calma, a ponderação e, sobretudo, o convencimento. E quando a gente puder evitar a imposição, presidente, a gente deve evitar. Sem dúvida. Não é? Então, assim, tudo que vem com a força, com a imposição, nós devemos ter uma desconfiança. Aqui? Mais perto. Desembargador? Não é? Não. Vai mudar aqui. Não sei até onde eu fui. Pronto, desembargador. Então, isso, não vou voltar novamente, não. Enfim, na democracia, as decisões devem ser, sobretudo, consensualizadas através de um processo deliberativo que as pessoas participem. E devemos evitar o máximo possível as imposições. Sem dúvida. Há essa previsão de que devemos contemplar o 5º Constitucional na composição das cortes especiais, porque isso, de alguma forma, densifica o pluralismo aqui na vida judiciária e administrativa do tribunal, mas isso é um direito da representação. Então, se o doutor Gustavo, e nós não temos que procurar saber as razões, desembargador presidente. Imagina ao reconhecermos uma suspeição por motivo de foro íntimo, e aí quisermos... não tem, então não vejo por que motivo se exigir essa publicidade que, em alguns momentos,
repercute até na dignidade da pessoa humana. Ele não quer, não há outro que queira, então é um cargo elegível. Você não vai eleger uma pessoa que não quer. Então, se é elegível, vamos escolher aquele que queira. Então, acompanho, sempre prudente, experimentado homem público, nosso decano, desembargador Olindo. É o que lhe caracteriza. É que, além de tudo, ainda é da Bahia. E um dia ele me disse assim, que eu fui pedir voto a ele. Ele disse, doutor Brandão, me chamou de doutor Brandão. Olha, nós sempre cuidamos muito desse tribunal, toda a minha geração. E vamos passar para a geração de vocês. Então, tomem muito cuidado com esse tribunal. Ótimo. Que esqueci. Desembargador Wilson Alves de Souza. Presidente, meus colegas, eu penso que não estamos diante de um caso de designação, mas sim de eleição, para início de inserção do problema. Segunda coisa, o tribunal, o que eu não poderia fazer a priori, eleger algum membro da carreira, originário da carreira, sem essa oportunização da informação de quem, pelo quinto, poderia participar. Né? Isso já está claro. Né? Eu creio que o doutor Gustavo manifestou por escrito, presidente, que não teria interesse, pelo menos isso? Sim, Manifestou por escrito. Pronto. Então, eu também acho que não precisaria fundamentar. E a designação, na verdade, né, que é automática, é apenas dos membros natos, aqueles mais antigos. Os demais são elegíveis. Né? Agora, evidentemente que a corte precisa funcionar. Né? Pode chegar um momento em que, apesar de um membro elegível, né, se os membros elegíveis, por exemplo, da carreira ou do quinto, não querem participar, a corte não pode ficar sem participar. Aí desaparece a eleição para surgir a designação. Não é? Se a corte, portanto, pode funcionar com a busca diante do integrante do quinto que não quer participar da corte, não é? A solução tem que ser essa, não é? Informado no processo que o tribunal não está descumprindo a regra porque buscou o interessado do quinto, né? E, portanto, colocou em eleição um dos membros elegíveis do próprio tribunal. Portanto, eu também acompanho, devidamente dos demais colegas, a proposição do desembargador Olindo. Olindo, né, desembargador Wilson? Sim. Desembargador Rafael Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, eu também. Boa tarde. Senhor presidente, eu acompanho, mas acho que a consulta deveria ser direta ao Gustavo. Eu não sei se ele está aí, porque a manifestação da presidência foi pela recondução do Hércules. Então, a primeira recusa que está sendo analisada aqui é a dele. Eu não sei se ele fez por escrito, se foi justificada. Todos fizeram, desembargador Rafael. A questão então, é simplesmente... É isso que eu estou dizendo, porque se for para escolher o substituto, que ouça logo o desembargador Gustavo. Eu não sei se ele está aí, evitaria toda essa conversa. Eu não sabia, eu devia ter feito isso no início da sessão. Mas Vossa Excelência, depois eu vou acompanho do desembargador Olindo, sem dúvida. Olindo, né? Tá ótimo. Obrigado, Rafael. Desembargadora Maura. Senhor presidente, eu também acompanho a posição do desembargador Olindo. Quem? Do desembargador? Olindo. Olindo. Desembargador Gustavo, cadê Vossa Excelência, desembargador Gustavo? Eu não ouvi aqui. Pronto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, apenas para deixar claro para os desembargadores que não entenderam a minha recusa, eu recebi o ofício com a pauta de julgamento de hoje e eu vou ler aqui para Vossas Excelências. Está aqui, ó, para a vaga de desembargador federal oriundo da OAB, até então ocupada pelo desembargador Hércules, por eleição, poderão concorrer o próprio desembargador Hércules para o segundo mandato ou o desembargador Gustavo Amorim. Aí sugerimos ainda a prorrogação dos mandatos dos desembargadores federais Ney Belo e Hércules Fajosos até a nova eleição. Foi assinado aqui pela Fernanda das Magno. E depois tem um de acordo da presidência, a presidência com sugestão de submissão da questão ao plenário, após encaminhamento desta informação a todos
os desembargadores federais deste tribunal, bem como a prorrogação dos mandatos dos desembargadores Ney e Hércules até a realização de nova eleição. Então, por conta disso, eu não ia concorrer contra um colega mais antigo, Por isso que e eu me manifestei por escrito. Não, desembargador Gustavo, me explica aqui. Desembargador Ney não tem nada a ver com essa vaga. Não, eu estou lendo. Desembargador Com Ney o não tem desembargador nada a ver com essa Hércules. O vaga. desembargador Hércules já foi eleito 3 vezes e me manifestou pessoalmente, além de formalmente para as máquinas, que não se interessava pela 4ª recondução. Pois é, eu recebi esse ofício com a pauta de julgamentos e sugerindo a recondução do desembargador Hércules. Por conta disso, eu me manifestei por escrito, por meio do SEI, afirmando que eu não tenho interesse. Pronto, justificou, motivou a recusa dele. Não, desembargador Prudente, um momento. Um momentinho. Desembargador Gustavo, prossiga, por favor. Sim, aí eu realmente não teria interesse, só que eu achava que, por conta desse ofício aqui, eu pensei que o desembargador Hércules iria assumir um novo mandato. E nós agora, atualmente, lá na primeira turma, estamos com um volume muito grande de processos, mais de 22 mil processos em média em cada gabinete. Eu estou na presidência da primeira turma, nós estamos fazendo um mutirão para poder baixar o acervo. Inclusive, nas últimas sessões, nós tivemos mais de 100 sustentações orais. E, além disso, o desembargador Eduardo está me dando muito trabalho lá na turma. E vou dar mais agora, que você vai ser o presidente. Então, senhor presidente, eu não tenho interesse, mas... Tá ótimo. Desembargador Gustavo, Vossa Excelência mantém o desinteresse, né? Mantenho. Ótimo. Desembargador, não, ótimo não, que eu estou falando, eu voto. Né? Vossa Excelência não está interessado, não. Desembargador Moraes da Rocha. Presidente, como não tem eleição, fala em eleição, uma eleição mano-militar, a pessoa só se inscreve para a eleição se quiser, um ato do livre-arbítrio da pessoa, se ela quer se inscrever, a vaga é do 5º, mas se não tiver ninguém do 5º interessado, vai ser preenchido por alguém da carreira. E essa diferença também que o doutor Neveton colocou entre 5º e carreira, eu acho um absurdo, porque a pessoa entrou, não é mais de... Não, ela é da carreira, tanto que se ela concorrer a outros cargos, ela concorre pela carreira da magistratura federal. Então, Excelência, tendo em vista todas essas questões, e o doutor Gustavo ter manifestado o desinteresse dele, e ninguém ser obrigado a participar de uma eleição, então ele não sendo ele não estando entre os 9 mais antigos, ele tem todo o direito de, sem motivar, sem nada, recusar a eleição. Então, eu também acompanho o doutor Lindo. É, doutor Lindo. Desembargador Eduardo, desembargador Lindo, né? Lindo, sim. Desembargador Pedro Braga Filho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas e todos os presentes na sessão. Senhor presidente, o artigo 4º da resolução 16 do CNJ já trata dessa questão. Diz expressamente que o apontado para a eleição pode apresentar manifestação expressa antes da eleição, recusando o encargo. Isso também está previsto no artigo 102 da Lei Complementar 35. Quer dizer, trata-se de uma eleição, aquele, no caso, do desembargador que não quiser ser eleito, ele pode, sim, antes da eleição, se manifestar no sentido que não tem interesse. Está previsto na resolução 16 do CNJ e no artigo 102 da Lei Complementar 35. Então, eu acompanho o voto do eminente desembargador Olindo. Olindo. Desembargador Ítalo. Presidente. Está em condições de votar? Senhor presidente, eu me sinto em condições de votar e eu vou acompanhar o posicionamento do desembargador Olindo Menezes. E assim eu faço, senhor presidente, porque, como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. E cada membro da corte tem as suas circunstâncias que o motivam a, eventualmente, dar uma resposta a um convite. É a tradição no tribunal nosso não impor atividades e cargos aos seus membros, no que o tribunal faz muito bem. Não fosse apenas isso, senhor presidente,
Nós temos ainda o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa só em virtude de lei. E eu desconheço qualquer lei que obrigue a qualquer integrante da Corte a ocupar qualquer cargo. Então, por conta disso, e entendendo as razões do desembargador Gustavo Amorim, entendendo as razões do desembargador Hércules, eu não vejo qualquer impedimento a que eventualmente possa essa Corte eleger outro integrante da carreira da magistratura. E, por fim, vejo que a resolução do CNJ é uma questão de interpretação. Ela deve ser entendida como preferencialmente, né? Como preferencialmente. De sorte que, se não for possível, que se passa para a solução. O que não pode é o tribunal ficar sem funcionar, o que não é o caso. Então, por conta disso, né, entendendo as posições do desembargador Gustavo, do desembargador Hércules, eu acompanho o desembargador Lino Menezes na sua postura para a providência. Oi, antes que eu me esqueça, eu já escrevi isso no discurso. Você falou aí, eu sou eu na minha circunstância. Eu já escrevi isso, que é do Ortega y Gasset. Mas não é do Goethe. Ele citou o Goethe. É a frase mais importante. Tem tanta repercussão essa frase, no direito, na política, na tudo. Na frase, na psicologia. Ele citou o Goethe. Entendeu? Pesquisa isso aí. E assumiu a frase. Né? Ficou para isso. É o que eu me falar, mano. O que importa não é o fato, é a versão do fato. Presidente. Oi. Olha, eu vou reconsiderar meu voto porque eu vi em alto e bom som a justificativa do eminente desembargador Amorim. O que não estava claro que ele, como ele esclareceu, eu não poderia optar para passar por cima de um colega mais antigo. Portanto, ele justificou. Eu nunca disse aqui que deve colocar uma coleira no desembargador e obrigá-lo a integrar a corte. Jamais. É eleição. Portanto, eu quero dizer que eu reconsidero meu voto, estou satisfeito com as justificativas, tanto do desembargador Hércules quanto do desembargador Amorim. Certo? Reconsidero. Já modifiquei aqui. Acompanha o desembargador Olindo? Ou... Isso, claro. Bom, então está finalizada. Hein? Desembargador Ney, conectou, desembargador Ney? Desembargador Ney Belo. Não, ele não está acessando, não conseguiu não. Bom, então, em questão de ordem, o plenário, por maioria, deliberou por aceitar as recusas dos dois integrantes do 5º Constitucional, Hércules Farrones e Gustavo Amorim, em integrar a Corte Especial, podendo ser eleito um colega distinto, não integrante do 5º. Vencidos os desembargadores Daniel Ribeiro, só o desembargador Mineiro, foi só ele? Presidente, Foi não, desembargador. eu só quero esclarecer que eu não julguei a questão do desembargador Hércules. Estava mais do que justificada o seu não interesse por ter participado já 3 vezes, 3 mandatos consecutivos. Então você só recusa o Gustavo, né? Exatamente. Você já votou, né? São 2 questões, por isso que eu estava já mais ou menos antevendo o resultado, e a dúvida que ficava era exatamente isso. E se ninguém quiser, porque, pelo que eu entendi, por esse aí eu vou ficar vencido em parte, que, na minha percepção, em primeiro lugar, todos os órgãos fracionados do tribunal são parte integrante do cargo que nós ocupamos. Vossa Excelência já imaginou se nós pudéssemos recusar trabalhar na turma, recusar trabalhar na sessão, recusar trabalhar a participar das sessões plenárias ia ser realmente o final
da magistratura. Então, os órgãos fracionários do tribunal, qualquer que sejam eles, fazem parte da nossa função. Antigamente, pela estrutura mesma da magistratura, todos nós éramos, como somos, compelidos, mais antigos ou mais novos, a integrar esses órgãos. E o que nós estamos vendo com essa criação, que não é fruto de lei, é fruto de um ato normativo de eleição para algo que não é de representatividade, nós não estamos aqui representando classes, nem representando pessoas, estamos aqui julgando matéria, mas com essa questão da eleição, surgem todas essas discussões. Ah, mas e se aqueles que vão ser eleitos não quiserem? Então, a gente vai chegar no ponto, se prevalecer esse entendimento, bom, agora está metade do tribunal, que é a metade da Corte Especial, está subordinada à vontade dos membros da Corte. O primeiro passo é esse, bom, os membros da advocacia não quiseram. Só um segundinho aí, presidente. Os membros do Ministério Público podem também não querer. E, por fim, os magistrados. E aí, como nós vamos funcionar em 9? Como é que vai ser isso? A gente fica... Então, a minha perspectiva é isso, já que nós temos. Por isso que eu quero esclarecer bem o meu voto. Já que nós temos... O voto já está esclarecido, exatamente. Então, qual é o resultado dele? O resultado do seu voto é simplesmente de que existem funções inerentes a todos os membros da Corte que elas não podem ser recusadas, salvo motivo de força maior. Se eu entendi o que você falou. Não, entendeu erroneamente. Já que... Então me explica de novo. É, por isso que eu queria explicar, não queria explicar de novo, porque eu estou fazendo a primeira... Influente no resultado. Não, mas é só por isso, presidente, porque, como eu disse, o meu voto vai ser no sentido de que, a partir do momento em que se estabeleceu que é uma eleição, como a maioria falou, eleição, os membros, eles aceitam ou não. Mas eu entendo o seguinte, a partir do momento que é um munus, e que é um munus da classe dos advogados, já que tem essa distinção que foi feita, então, não havendo ninguém da respectiva classe, como eu procurei deixar claro na minha manifestação primeiro, que aceite, então essas recusas, elas não podem ser totais. Um dos membros da classe dos advogados que aqui ingressaram tem que ser, como disse o desembargador Wilson, designado que seja, mas tem que integrar, porque qual é a razão de ser correta ou incorreta do egrégio Conselho Nacional de Justiça quando estabeleceu essa forma? É que no órgão na Corte Especial que haja uma distribuição por classes. Então, nós temos, se nós nos afastarmos, como é o resultado da maioria... Olha as ilações. O CNJ colocou por classes. Todos aqui são unânimes em afirmar que não há classes. Sim, mas depois que se entra no tribunal. Mas nós não podemos dizer isso a partir do momento em que o egrégio CNJ disse. Então, nós temos que solucionar o problema. Meu voto apenas para esclarecer isso. Entendo que, dentro dessa perspectiva que foi colocada da resolução do egrégio Conselho Nacional de Justiça, não podemos obrigar pessoas a serem eleitos. A partir do momento em que não há, na respectiva classe de origem, aqueles que aceitem, o mais antigo ele deve ser designado, até sem aquela questão que foi a primeira que eu perguntei, se falou em segundo mandato, que também, partindo do pressuposto de que terão interessados, mais interessados que a vaga, tem essa limitação. O desembargador Hércules irá para o quarto mandato. Então, o meu voto, esclarecendo, é nesse sentido. Entendo que as recusas podem ocorrer, mas não a mudança da eleição da classe. Então, não havendo candidatos, eu entendo que o mais antigo tem o ônus de compor a Corte Especial na sua classe de origem de ingresso no tribunal. Esse é o meu voto parcialmente vencido. Está entendido. Então, como é que eu tinha proclamado? Tem que proclamar tudo. Ai, escuta, dureza. O plenário, como é que é? Em questão de ordem, o plenário, por maioria, deliberou por aceitar as recusas dos desembargadores Hércules Farrosas e Gustavo Amorim, vencidos em parte
o desembargador Daniel Paes Ribeiro, que entendia própria a recusa do desembargador Hércules Farroz, né? E o desembargador Moreira Alves, nos termos explicitados do seu voto. Bom, então vamos proceder à eleição de quem? O primeiro é o desembargador Ney Belo, que vai ser, a vaga dele é para recondução, e ele aceita. E o segundo, nos termos do voto do desembargador Moreira Alves, olha lá, agora eu não converso. Aqui, agora que nós vamos chegar onde Vossa Excelência frisou na explicitação do voto. Eu estou preocupado onde é que vai levar as consequências, porque o segundo passo, pelo que eu entendi agora, é a gente encontrar dentro dos remanescentes da corte quem que é. O dia que não encontrar, vamos ter esse problema. E o dia que não encontrar, está chegando mais nós perto. vamos ver como nós vamos atuar. A gente atua em cima de fato. O problema é a gente não pensar no futuro, é resolver os problemas. Olha, o dia que acontecer, vamos resolver. Fecha o tribunal, aposenta. Vamos ver o que acontece, né? Então, tem cédula ou é por aclamação? Como é que é? É o seguinte, foram consultados, na ordem de antiguidade, todos os colegas não integrantes da corte, para ser integrados. E a aceitação da gente dá o quê, gente? Da eleição. Não é que convocação. Nós estamos elegendo para convocar, quem não recusou e aceitou na ordens sucessivas de atividade foi a desembargadora Daniele Maranhão. Então, esses são os dois novos integrantes da corte, se assim sufragar o... Espera aí, são 3 vagas. O Ney Belo reconduzido. A Daniele na vaga do desembargador Neves, Marcos Augusto, não é nem da OAB, não, Marcos Augusto. E para a OAB? E para Para Pedro. Mas você foi muito mesmo. Você, pelo amor de Deus, mas não, mas não se manifesta, tá bom. Quem se manifesta está de acordo. Tá bom. Bom, então, para a outra vaga, seria o doutor Rafael Paulo. Desembargador Rafael, você tem o interesse, é o mais antigo. Sem problema, senhor presidente. Estou à disposição da corte. Então, os nomes são os seguintes: desembargador Rafael Paulo, desembargadora Daniele, em primeiros mandatos, né? E o desembargador Ney, em recondução. Entendeu? Então, abre a cédula e vamos votar. Presidente. Pois não, desembargador presidente. E os ministrinhos que foram convocados para o STJ e estão na vaga de antiguidade, a substituição seria automática? Como é que é isso? Mas nós estamos deliberando isso, desembargador presidente. Não, eu só quero saber para que não haja problema, né, de quórum, sabe? Não, presidente, reformula, por favor, que eu não entendi direito. Não, eu digo o seguinte: o desembargador Olindo, por consideração talvez com a corte, hoje está aqui no plenário. Mas ele está convocado no STJ, não sei se já foi... Não, já terminou a convocação dele lá. Mas o desembargador João Batista está convocado, né? Certo? Então... Já foi substituído, né, Eduardo? Já? Substitui Vossa Excelência, salvo engano, o desembargador Jamil ocupou a vaga dele no conselho tá certo, e não era sei só quem isso. ocupou na corte. Ok, obrigado. Nada. Vou votar, desembargadora Márcia, libera a cédula, né? O desembargador Jamil está no lugar do João aqui. Eu acho que o César, quem não fosse, mas ele já está em
Isso, alguém foi para o lugar do conselho. Senhor presidente, a votação é candidato por candidato ou já votamos os três? Como é que está certo? Tem que ver como é que está certo. Aqui nos três do aviso, né? Para ficar mais rápido, né? Desembargador Ney, desembargadora Daniela, desembargador Rafael, não é isso? Isso. Polindo. Está difícil isso aqui, se concorrer só vou aceitar a eleição se for unânime. Como é que é? Aí. Assim, né? Para baixo. Vai para baixo. Ô, Fred. Hã? Rafael. E repetiu, eu não sou burro. Cadê? Botou? Quem? Eu já sei o que eu vou fazer com ele. Para 3. Baratonei. Daniele e Rafael Paulo. Fiz várias situações dessa expressão de integridade. Eu vou corrigi-la agora, que a expressão é negativa. Não, eu escrevi isso nos cursos. THC, papapá. Depois é que eu peguei um germanófilo mesmo, e isso é do Goethe. Ele citou o Goethe. Eu acho que é THC, né? Ficou com ele ficou com ele. Eu já sei o que eu vou fazer com você, meu Fred. Pode esperar, vai.
Será que saber? Doutora Gilda, a senhora viu que o link está no chat? A senhora está sem microfone, doutora Gilda. Márcia, já estou concluindo, tá? 1 minuto. O desembargador Ney, não é isso? A Daniele E o Rafael Rafael. Paulo. Tá. Presidente, está sem áudio. Olha, eu já estou liberando o resultado aqui. Desembargador Rafael Paulo, eleito com 19 votos, a totalidade dos presentes. A desembargadora Daniele Maranhão, eleita com 19 votos, totalidade dos presentes. E o desembargador Ney Belo, eleito com 18 votos. Então, esse é o resultado. Bom, então a plenária já foi. Né? Antes de encerrar a sessão plenária, eu vou fazer um comunicado a Vossas Excelências. Olha, o CNJ tem cobrado, colegas, que as sessões sejam presenciais, né? Então, como se diz, isso é um pedido dirigido à administração, que estaríamos fazendo, né, para a implementação imediata das sessões presenciais. Então, eu estou pedindo aos colegas que compareçam fisicamente, salvo, evidentemente, motivo de força maior e justificado, né? Isso é contornável. Porque, por favor, colegas, não me ponham na situação de delator, de mandar nome para lá. Só isso. Tá? Nada mais havendo, eu agradeço a presença de todos. Pois não. Pois não. Duas coisinhas. Eu li atentamente também essa resolução do CNJ, e lá há um dispositivo que diz: compete ao presidente do órgão, quer dizer, não é do tribunal, né, deliberar sobre as sessões, se presenciais ou não.
Agora, no que se refere à primeira instância, há uma determinação expressa e até justificável. Porque o juiz de primeira instância, ele tem... Desembargador Prudente, eu recebi um questionário anteontem do né? CNJ, que Bem, já inclui a tudo bem. segunda instância, Bom, tudo bem. apesar de nem ter sido Eu digo isso a Vossa Excelência porque, por exemplo, no eleitoral onde eu estou, o presidente Bellinati disse que nós vamos continuar online até que o TSE delibere e até que não deliberou, né? Só estou avisando. Claro que eu tenho todos os motivos para justificar a Vossa Excelência, né? Sem dúvida. Mas eu só estou dizendo isso. Uma outra questão, rapidamente, presidente, é que eu acho, aí Vossa Excelência reflita sobre isso, que nós estamos, segundo eu fui informado pela administração, com vários gabinetes já devidamente montados, com servidores para o preenchimento das vagas. A questão que eu coloco é o seguinte: não seria o caso, presidente, de Vossa Excelência convocar alguns magistrados que não estejam concorrendo para não dar sinalização? Desembargador Prudente, isso será feito, só que nós estamos fazendo para e passo. Né? Mas Essa isso questão vai ser resolvida de hoje para amanhã. Ótimo. E isso vai ser implementado. Ótimo, já é uma boa notícia. Muito obrigado. Tá bom? Boa tarde. Porque depois eu explico pessoalmente, se Vossa Excelência tiver interesse. Tá bom. Obrigado. Assuntos da política interna aqui, que é melhor ficar entre nós mesmos. Né? Tudo bem. Tá aqui. A taquigrafia. Taquigrafia. O que tem taquigrafia?